Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, pessoal, vamos falar hoje então sobre o KNSC11, o último relatório gerencial dele, para nós entendermos como é que está a situação dele e quais as perspectivas futuras, né, com relação à renda passiva mensal que a gente tanto busca aqui nos fundos imobiliários, né? Ok, pessoal, vamos dar sequência aqui então. Antes de mais nada, vou deixar aqui em cima nos cards os dividendos pagos por alguns fundos imobiliários que teve Datacom no dia 8 de janeiro, no quinto dia útil. Olhem lá e vejam como é que está a situação de vários fundos aí, né, com relação ao pagamento de dividendos, tá? Vamos dar sequência aqui então. Com relação ao KNSC 11, então, né, ele fechou cotado hoje, dia 13 de janeiro, R$ 8,40. Um PVP de 0,97, ou seja, está com 3% de desconto, né? Questão dos dividendos, em novembro ele pagou 8 centavos, em dezembro 8 centavos, e agora em janeiro vai pagar então 9 centavos no dia 15. A Datacom dele, né, foi no último dia útil do mês, né? Temos aqui então o gráfico da cotação, onde nós vimos aqui que o patamar aqui de variação é sempre de R$ 9,00 até R$ 9,30, vinha acontecendo isso até o mês de outubro. Em outubro, como todos os outros fundos imobiliários também, né, teve uma queda forte, chegou aqui aos patamares de 7,90, mais ou menos, né? Retornou um pouquinho então para os patamares de 8,70 e tal, e hoje está então em 8,40, né? Então, temos então com esse gráfico, né, com essa cotação atual aqui do KNSC 11. Aqui os dividendos, né? Então a gente viu que nos último mês, então agora ele vai estar pagando agora nesse mês de janeiro já mais uma vez 9 centavos, né? Pagou 2 meses 8 centavos aqui. E agora a nossa dúvida que nós vamos tirar lá no relatório gerencial na sequência, né? É se ele vai conseguir chegar nesses patamares maiores aqui, né? De 11, quem sabe 12, quem sabe até 15 centavos aqui, né? Vamos analisar se existe essa possibilidade dele já talvez aumentar um pouquinho já no próximo mês, né? Hoje está em 9, então já passa para 10, né? Aí vai ficar bastante atrativo, né? Quem conseguir comprar nesses patamares aí de 8,40, como está agora, né? Se ele chegar a 11 centavos, por exemplo, ou 10 centavos no próximo mês, né? Fica bastante interessante aqui a questão do dividendo pago, né? Vamos calcular então a rentabilidade desse fundo. Nessa situação atual de dividendo de 9 centavos e cotação de 8,40, nós temos uma rentabilidade de 1,07% ao mês, e isento de imposto de renda, né, pessoal? Fazendo então a conversão das taxas, nós temos 1,07% ao mês, isso equivale a 13,62% ao ano, e isento de imposto de renda, né? Fazendo uma comparação então com o investimento, por exemplo, no CDB que rende 100% do CDI, que hoje está 12,15% ao ano, né? Tirando o imposto de renda, como se eu tivesse investido por 2 anos, esse investimento nesse CDB aqui daria 10,32% ao ano, né? Comparado então com fazendo a conversão mensal, daria 0,82% ao mês, né? Então temos aqui a comparação aqui entre o KNSC 11 e o CDB, que rende 100% do CDI, praticamente quase que 0,3%, né, a mais aqui para o KNSC 11. Então, um excelente investimento com certeza, né? E como já falei, se ele conseguir aumentar para 10 centavos, aí realmente nós teremos aqui uma rentabilidade muito maior, né? Ok, pessoal, vamos então calcular aqui o Magic Number, né? Só para lembrar mesmo, o Magic Number, então, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter em um fundo imobiliário para que no próximo mês, só com os dividendos pagos nessas cotas, eu já consigo comprar mais uma cota. Assim eu consigo fazer a bola de neve crescer cada vez mais, né? Aí com o auxílio dos juros compostos, né? Então, esse número mágico, então, para esse fundo imobiliário hoje, seria a cotação dividida pelo dividendo pago, então 8,40 dividido por 0,09, daria 94 cotas. 94 cotas vezes 8,40 daria R$ 789,60, né? Para eu poder comprar então essas 94 cotas. Ok, pessoal? Então agora, pessoal, mais uma vez aqui eu peço para vocês aí que se inscrevam no nosso canal, né? Curta, comente, compartilhe e vamos dar sequência então agora para analisar o relatório gerencial, então, né? O último aí do KNSC 11. Ok, então vamos analisar aqui o relatório gerencial de dezembro de 2024, o último que saiu, né? Rapidamente aqui. O fundo então ele tem um patrimônio líquido de 1,75 bilhões, ele está com 187 mil cotistas, pagou então, como já falamos antes, né, 9 centavos por cota. Com relação à
rentabilidade do fundo, ele está trazendo aqui IPCA mais 10,42, né, nos CRIs que são indexados ao IPCA, e CDI mais 3,35% ao ano, né, nos CRIs que são indexados ao CDI. Então, ele traz aqui a posição final do período, né? Então, ele diz o seguinte, ó, em fim de dezembro, a Quineia apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 104,7% em ativos alvos e 5,3% em investimentos em caixa. Ou seja, o fundo tem uma alavancagem de 10% hoje, né? 4,7% já está em ativos alvos e tem 5,3% em caixa, né? Que dá dando 110%. E ele diz também aqui que não há eventos negativos de crédito na carteira de investimento do fundo. Então, fundo totalmente adimplente, né? Sem devedores, né? Sem devedores aí que deixaram de cumprir suas obrigações. Então, ótimo, né? Isso aí é o que todo mundo gosta de ver no relatório, né? Como tem essa questão. Pessoal, com relação à distribuição de dividendos, tá? Eu errei lá atrás, eu botei que ia ser pago dia 15 de janeiro, na verdade vai ser pago dia 14 de janeiro, tá? Os 9 centavos, tá aqui certinho no relatório. Ó. Então, só relembrando aqui, né? Esse fundo ele começou dia 28 de outubro de 2020, tem em torno de mais de 4 anos já, né? Taxa de administração dele de 1,2, não tem taxa de performance. Ele fala aqui que no mês ele fez uma movimentação com 3 operações de CRIs, né, no total de 139 milhões. Então, 74,3 aqui no CRIs Buriti, tendo taxa de CDI mais 3,25, mais 40 milhões aqui de CRIs, né, com CDI mais 3,5, também mais 25,1 milhões, né, de CDI mais 4,55. Então, esses foram os 3 CRIs aí que ele comprou, né, nesse mês. Aqui ele fala, então, sobre essa questão que eu falei antes lá, da alavancagem dele. Ele diz o seguinte, ó, a equipe de gestão optou por incrementar o volume de operações compromissadas do fundo com o objetivo de aumentar as disponibilidades de caixa do veículo. As disponibilidades de caixa estão direcionadas para novos investimentos, permitindo aproveitar oportunidades de mercado e adquirir novos ativos em condições atrativas, em benefício aos nossos cotistas. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é aproximadamente 10% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Então, essa alavancagem que ele fez, né, é visando aí conseguir fazer ótimos negócios aí, né, com relação aos seus investimentos, né? Então, a gente sabe que a Quineia é um grupo, é uma das melhores, se não for a melhor gestora de imobiliário, né? Então, certamente eles sabem o que estão fazendo, né? Um resumo da carteira, então, aqui. A carteira, então, ela tem 45% do seu patrimônio líquido indexado ao CDI, que está dando CDI mais 3,35%, e 59,3%, né, indexado ao IPCA, a inflação, né, 10,42% a taxa, IPCA mais 10,42%. Em caixa ainda tem 5,3%, né? Então, somando aqui, então, dá o 110%, então 10% de alavancagem, né? Aqui, então, alocação por indexador, né? IPCA seria 54% e 46% aqui, praticamente aqui em CDI. Alocação por setor, escritórios tem 26%, residencial 20%, residencial pulverizado 18,4%, logístico 16,9%, o restante em outros segmentos, né? Liquidez média diária de 8,9 milhões, né? Um ativo bastante líquido, né? Então é muito fácil de comprar e de vender. E agora aqui o mais importante que eu acho aqui, né, do relatório, que é a DRE, né? Onde nós temos aqui os resultados, então, aqui de dezembro foi 19,8 milhões, comparado com novembro, que era 17 milhões. Então, quase 3 milhões a mais de resultado, né? Já no mês de dezembro. Excelente resultado, né? E a questão da distribuição, né? Então, ele teve um resultado de 19,8 e distribuiu só 18,1. Então, fez uma excelente reserva agora, né? Mês passado também. Ele tinha um resultado de 17 milhões e pagou só 16,2. Então, 2 meses em seguida aí, né? Ele fazendo reserva. Vamos ver como é que vai ficar essa reserva na frente aí, para ver se será possível, quem sabe, ele aumentar, né? Agora, esses 9 centavos aí para 10, quem sabe, né? Enfim, é bem interessante essa questão da reserva agora também nesse momento, né? Então, aqui, ó. Ele pagando, então, esses 9 centavos, ele conseguiu ter uma reserva de 5 centavos por cota. Então, praticamente, pessoal, é mais de 50%, né, do que ele vem pagando, ele já tem de reserva. Então, olha, existe muita possibilidade aqui que esse fundo comece a pagar já 10 centavos, né? Principalmente com relação aí à taxa Selic nas alturas, né? E ele tem metade CDI, praticamente metade
IPCA, então é bastante interessante aí, né? Então, existe possibilidade desse fundo conseguir, talvez já no próximo mês ou no outro, pagar 10 centavos. E quem está comprando hoje aí a R$ 8,40, por exemplo, caso ele venha a pagar aí os 10 centavos, isso daria mais ou menos um dividend yield em torno de 1,13%, né? Então, um excelente dividendo aí, com possibilidades de conseguir, então, elevar ainda mais esses patamares de dividendos, né? Aqui a Kinea traz também aqui do fundo uma tabela de sensibilidade com relação ao preço de mercado e o dividendo entregue, então, mais ou menos aqui, né? 8,85 era o dia do fechamento lá dia 31 de dezembro, que é o último relatório, né? Dia 30 de dezembro. E hoje ele está em torno de 8,40, então coloquei aqui 8,45, está dando então basicamente um IPCA mais 11,06, né? Então, bastante interessante, né? Esse dividendo pago aí pelo fundo imobiliário KNS11. Outra coisa que eu gosto bastante também de ver, né, que é importante para nós, é a questão aqui da carteira de ativos, né? A gente vê que os ativos aqui, os CRIs indexados ao IPCA, o que tem a maior concentração tem 3,6%, um único ativo só, né? Depois ele vem caindo, 3,6, 3,3, 3 e assim por diante, né? Ou seja, é uma carteira bastante pulverizada, né? Então, isso é muito bom, né? Caso algum fundo desse aí tenha algum problema, né? O fundo praticamente não vai nem sentir, né? Porque é bastante diversificado. Agora, olhando aqui os CRIs aqui indexados ao CDI, nós temos uma exposiçãozinha um pouco maior aqui nesse devedor aqui, né, Plange aqui, que ele tem 6,5%, né, da carteira está para esse devedor, né? Depois já cai também, né, 3,9, então, da mesma forma, né, está bem pulverizado também, né, onde deixa aí os cotistas bastante tranquilos com relação a isso, né? Ok, pessoal? Então, com relação aos números, seria isso. Aqui embaixo também, né, ele traz aqui a descrição de todos os devedores, fala sobre as garantias, os vencimentos. Se quiser olhar depois com calma, está aqui, né? Ok, pessoal, seria isso então, né? Sobre esse fundo imobiliário KNS11. Então, um resumo, né? Um fundo que está com desconto, 3% de desconto. Um fundo que está trazendo excelentes dividendos, conseguiu fazer uma reserva significativa, tá? E tem tudo para que esse fundo consiga nos próximos meses aí, por conta, né, da taxa Selic e da inflação também, por conta do IPCA, né, ele conseguir talvez até aumentar esses dividendos, né? E aumentando esses dividendos, né, o dividend yield aí mensal, ele vai ficar bastante interessante para quem comprar agora, né, nesses patamares aí de 8,40 e tal. Então, já está dando mais de 1%, né, isento de imposto de renda, tá? E com possibilidade de aumentar ainda mais, a gente vê, né? Ok, pessoal? Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem. E desejo a todos aí um excelente ano, né? E ótimos investimentos para todos aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.